Bem, saiu aí no Poder 360 que o deputado federal Hugo Mota, que hoje é o presidente da Câmara dos Deputados, está cogitando designar o deputado federal Nicolas Ferreira, de Minas Gerais, para a relatoria da CPI do INSS. Isso é interessante porque, como nós já abordamos aqui no canal da Direita Flexível, nós já vimos que o deputado federal, inclusive, já ajuizou perante o Supremo Tribunal Federal uma discussão a respeito da instauração dessa CPI. Significa que tem interesse. Além de ter interesse, isso também indica que o deputado federal tem algum conhecimento a respeito da matéria, da cobrança que já tem feito no sentido de instalação dessa CPI. Por que eu trago esse conteúdo aqui no Direito Flexível? Bom, o conteúdo da CPI é muito relevante sob o ponto de vista de discussões políticas e jurídicas, né? Eu já deixei claro algumas vezes, já falei, se você acompanha o canal, você já deve ter visto eu dizendo que particularmente eu vejo essas CPIs como muito infrutíferas sob o ponto de vista de se alcançar um resultado judicial lá depois. Por quê? A CPI aquela discussão toda, aquele auê político, discussão, vídeo de WhatsApp, vídeo de Instagram, vídeo de YouTube, assim, cortes, né? E ao final aquilo, em muitas vezes, não resulta uma condenação perante o Poder Judiciário. Porque só vai haver mesmo ali alguma consequência jurídica, não política, né, sob o ponto de vista da população, se aquele relatório da CPI que apresentar os autores, né, identificar ali infrações, se aquilo for submetido ao judiciário. Então a CPI, eu vou mostrar para você aqui no parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição, eu abro aqui, ela tem poderes para investigação. Isso é muito importante. O problema é o seguinte, como aquilo se coloca em um ambiente de uma discussão política em que, na verdade, boa parte ali das pessoas envolvidas, então que participam da comissão, sejam como parte da mesa diretora, seja como pessoas que vão perguntar, participar de interrogatórios e de coleta de depoimentos, a maioria não tem interesse mesmo ali em se coletar informações a respeito dos fatos que estão investigados, mas a verdade é que se quer fazer vídeo, né, para colocar aqui no YouTube, para colocar em outras plataformas de redes sociais, para viralizar vídeo. E isso prejudica demais a apuração, porque se a apuração busca a verdade, ela tem que estar preocupada com a verdade. Então, aquele que faz a pergunta, imagine que lá no cenário dos interrogatórios, por exemplo, que é muito comum, a gente vimos alguns aí, aquele ambiente de perguntas, a pessoa que pergunta, ela não pode se preocupar com ela estar sendo gravada para depois ela viralizar aquele vídeo da pergunta dela, mas na verdade se preocupar em se fazer compreender a pessoa que está sendo indagada e retirar da pessoa indagada as informações relevantes. Então, quem é que teria informações relevantes para contribuir para o esclarecimento dos fatos apurados? É a pessoa que vai ser interrogada. Então, é a pessoa que vai prestar depoimento na CPI, é a pessoa que vai ser interrogada, são os documentos que aquela pessoa vai apresentar. E não os envolvidos, né? O relator, os demais participantes. E isso prejudica muito, eu digo porque eu conheço investigação, né? Eu trabalho com investigação há 15 anos praticamente no sistema criminal e eu vejo que isso prejudica a investigação. Mas sob o ponto de vista da discussão política é importante, a gente vê muita gente emitindo opiniões, por exemplo, a gente vê em uma pergunta se emitindo opiniões, né? Qual o sentido de você fazer uma pergunta para uma pessoa que está sendo interrogada e você quer extrair daquela pessoa informações que vão contribuir para o esclarecimento daquilo que está sendo investigado? Qual o sentido de você fazer discurso, né? Você emitir opiniões naquele. E aí a pessoa fica em silêncio mesmo e acaba não dando em nada, né? Essa é uma constatação. Sob o ponto de vista político, de auê social e movimentação de rede social, é importante. Mas sob o ponto de vista de se alcançar resultado ao final daquela investigação, a gente vê que não acontece. Mas para a gente abordar a notícia, aí saiu no Poder 360, né? Mota cogita colocar o deputado federal Nicolas Ferreira no comando dessa CPI, também saiu aqui na Revista Oeste, né? Isso se daria num contexto em que o governo federal estaria criando um embate com o Congresso, né? Porque a ideia em se colocar um deputado que é totalmente oposto ao governo federal, como é o deputado federal Nicolas Ferreira, é gerar um ambiente de mais oposição. Inicialmente, as notícias teriam informado que o deputado federal Hugo Mota pretendia colocar alguém de centro para tentar reduzir um pouco da polarização. Mas é agora, como o governo está enfrentando o Congresso, principalmente nessa questão do IOF, então, segundo essas informações, o escalado seria o deputado federal Nicolas Ferreira. Sob o ponto de vista do conhecimento da matéria
Claro que essa escolha de relator da CPI também deve observar uma questão de representatividade partidária. O partido que está ali, a representação, a quantidade de parlamentares daquele partido, mas também é importante porque o deputado demonstra conhecer um pouco da matéria, já que já ajuizou algumas ações e está discutindo, inclusive, a instauração dessa CPI. Mas o que você acha sobre isso? Qual é a sua opinião? Você acha que deveria ser mais alguém de centro ou alguém realmente mais de oposição ao atual governo ou alguém a favor do governo? Deixa a sua opinião aqui no nosso canal Direito é Flexível, beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo.